24 de novembro de 1971, quarta-feira. Um homem entrou tranquilamente em um avião em Portland. Ele usava um terno preto, gravata e óculos escuros. Nada nele parecia chamar a atenção. Não havia pressa, nervosismo ou qualquer comportamento estranho. Ele apenas comprou uma passagem só de ida para Seattle e embarcou normalmente. O nome registrado na passagem era Dan Cooper. Curiosamente, o nome que ficou famoso no mundo inteiro surgiu por causa de um erro da imprensa. O homem passou para a história como D.B. Cooper, mesmo esse nunca tenha sido o seu nome verdadeiro. No começo do voo, tudo parecia absolutamente normal. Passageiros conversando, barulho do avião, rotina comum. Até que, em um determinado momento, Cooper entregou discretamente um bilhete para uma aeromoça. Quando ela abriu, encontrou uma frase curta e direta: "Eu tenho uma bomba." Sem levantar a voz, sem causar pânico, ele pediu que ela se sentasse ao lado dele. Então, abriu levemente a maleta que carregava. Dentro havia fios, baterias e cilindros vermelhos. Até hoje, ninguém sabe se aquilo era realmente um explosivo funcional ou apenas algo criado para parecer uma bomba. Mas aquele momento parecia real o suficiente. E existe um detalhe que torna tudo ainda mais estranho. Cooper não parecia desesperado. Não parecia impulsivo. Ele parecia preparado. Extremamente preparado. Calmo, educado e preciso em cada palavra. Enquanto muita gente em situações assim perde o controle, ele parecia agir como alguém executando um plano cuidadosamente pensado. Então, vieram as exigências. Ele pediu exatamente $200 mil, 4 paraquedas e um caminhão de combustível para reabastecer a aeronave. Tudo falado de maneira fria, quase como alguém lendo uma lista comum. O avião pousou em Seattle. O dinheiro foi entregue. Os passageiros foram liberados. E naquele momento, qualquer pessoa imaginaria que a situação terminaria ali. Mas foi justamente aí que a história começou a ficar inacreditável. Depois do reabastecimento, Cooper ordenou que o avião decolasse novamente. Só que havia uma condição muito específica. Ele queria que a aeronave voasse baixo, devagar e com a escada traseira aberta durante o voo. Esse detalhe é extremamente importante. O Boeing 727 era um dos poucos aviões da época que permitia abrir a escada traseira mesmo no ar. Ou seja, Cooper provavelmente conhecia muito bem aquele modelo de aeronave, talvez melhor do que muita gente da própria tripulação. Enquanto o avião cruzava a noite sob chuva intensa e vento forte, os pilotos continuavam recebendo instruções dele. Então, às 8h13, aconteceu algo que entrou para a história. Os pilotos sentiram um forte impacto na aeronave. D.B. Cooper tinha saltado. No meio da noite, debaixo da chuva, em uma região escura e cheia de mata, carregando $200 mil presos ao corpo e usando apenas mocassins. Por causa das condições absurdamente difíceis daquele salto, o FBI acreditou durante décadas que ele provavelmente não havia sobrevivido. A combinação de frio, vento, floresta fechada e escuridão parecia praticamente impossível para alguém escapar com vida. Mas anos depois, algo mudou completamente o rumo do mistério. Em 1980, um garoto encontrou parte do dinheiro enterrado próximo a um rio. Esse garoto encontrou notas perdidas próximo à margem desse rio. As notas possuem números de série idênticos aos de resgate entregues a Cooper naquela noite. O problema é que apenas uma pequena parte apareceu. O restante do dinheiro nunca foi encontrado, e o corpo de Cooper também não.
Foi aí que começaram as teorias. D.B. Cooper seria um ex-militar treinado? Um paraquedista profissional? Alguém ligado à aviação? Ou até um agente secreto? Muitas foram as perguntas. Mais de 1000 suspeitos foram investigados ao longo das décadas. Diversos nomes surgiram, várias hipóteses ganharam força, mas nenhuma delas conseguiu provar quem ele realmente era. E talvez a teoria mais assustadora seja justamente a mais simples. Ele conseguiu. Conseguiu sequestrar um avião, pegar o dinheiro, saltar no meio da noite e desaparecer sem deixar rastros definitivos. Em 2016, o FBI encerrou oficialmente o caso. Sem respostas, sem identidade confirmada, sem prisão, sem corpo. Apenas a história de um homem que entrou em um avião em 1971 e desapareceu da história. E talvez seja exatamente isso que torna o caso D.B. Cooper tão fascinante até hoje.